Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou o Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 22h15. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, @RDC TV Digital, em todas as plataformas. Também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. O Cruzando as Conversas também está disponível através do podcast. Você acompanha no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Para acompanhar o nosso programa a hora que você quiser, é só fazer o download. E também no nosso site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e tem acesso à íntegra das edições que você perdeu ao vivo, para você ouvir no seu trabalho, para você ouvir indo para a sua faculdade, para você ir para qualquer lugar ouvindo o Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Convidando os nossos telespectadores a acompanhar no dia 29, a RCTV vai ter uma programação especial voltada para a análise do segundo turno. Assim como nós fizemos no primeiro turno das eleições, nós teremos uma longa cobertura do segundo turno, com os convidados aqui no estúdio e também as nossas equipes móveis andando pela cidade, de maneira a trazer para vocês a perspectiva, a movimentação dos eleitores, a hora do voto dos candidatos e também a análise dos números conforme as urnas forem sendo apuradas. Então, dia 29, a cobertura das eleições aqui na RDC TV. E no dia 24, uma programação especial da RDC com os candidatos a prefeito e também a vice-prefeito. Fiquem ligados ao longo da próxima semana para saber os detalhes dessa programação. Mas no dia 24, nós faremos uma diferenciada análise em relação às propostas dos candidatos, com eles presentes aqui nos nossos estúdios. Muito bem. Antes de eu passar para a pauta principal do programa, eu quero destacar, e eu acho que é importante destacar, que foi apresentado junto à Assembleia Legislativa a PEC do teto de gastos, aqui do Rio Grande do Sul. O projeto foi elaborado pela Frente de Combate aos Privilégios. Conta com o apoio de 21 parlamentares. Vai precisar de mais apoio para ser aprovada, mas é uma base que eu considero importante. E a PEC do teto de gastos para o Estado do Rio Grande do Sul representa uma revolução do ponto de vista da contenção da despesa, que nós sabemos historicamente é crescente. Segundo as estimativas da Frente de Combate aos Privilégios, se aprovada, a PEC poderá economizar um valor de até 500 milhões de reais por ano. Resolve o problema das contas do Estado? Não, mas ajuda a amortecer. E todas as iniciativas necessárias para diminuir o custo do Estado são fundamentais. Ao longo da próxima semana, nós vamos debater a PEC do teto também aqui no Cruzando as Conversas. Lembrando que já existe uma lei do teto de gastos federal, que agora está sendo discutida, mas que tem uma importância fundamental porque ela ajuda a gerar economia. Se hoje nós temos uma taxa de juros mais baixa, é porque existe uma lei do teto de gastos. O Estado brasileiro hoje gasta menos do que gastava com juros da dívida, porque a lei do teto de gastos veio para regulamentar e civilizar isso. E era necessário também ter algo aqui no Estado. Lembrando, e nós sabemos como vai ser feita a discussão disso, que a lei do teto de gastos, ela não representa um impedimento de investimento, principalmente nas áreas da saúde e da educação. Em nível federal, a saúde e a educação não estão inclusas na lei do teto de gastos. E aqui também não estarão. Portanto, esta PEC que está sendo apresentada pelo Legislativo, ela preserva os gastos mínimos constitucionais nas áreas da saúde e da educação e faz esta regulamentação do crescimento da despesa pelos próximos 20 anos. Ah, mas é muito tempo. É tempo adequado.
é tempo adequado. Esperamos que, na mesma linha disso, outros projetos como o Duodécimo também venham a ganhar destaque para serem votados pelo Legislativo. Porque a sociedade gaúcha votou para ter reformas estruturais e permanentes. Estas que impactam no Estado, não no bolso dos contribuintes. Muito bem. No programa de hoje, nós continuamos a trazer os vereadores eleitos da capital para analisar os cenários, para analisar as eleições e também traçar perspectivas, tanto para o segundo turno quanto para a legislatura que se inicia em 2021. No programa de hoje, nós temos aqui duas vereadoras, uma reeleita e outra eleita. Eu vou começar pela eleita. Fernanda Bart, que já foi apresentadora do Cruzando as Conversas, também já foi comentarista de política aqui da RDC-TV, e a Fernanda foi candidata pelo PRTB. Fernanda, seja muito bem-vinda de novo ao nosso programa. Boa noite, é um prazer recebê-la e parabéns pela votação. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui de novo. Eu confesso que dá umas saudades aqui a casa, a bancada nova, bem bonita, o Macalossi foi promovido. É muito bom estar aqui e é muito bom estar eleita e poder levar as minhas ideias para dentro da Câmara de Vereadores. Eu represento um grupo muito grande de pessoas insatisfeitas com a gestão de Porto Alegre e que quer mudança, quer liberdade para empreender, para trabalhar, quer seus direitos respeitados, quer a defesa dos direitos fundamentais da vida, da propriedade e da liberdade, nosso direito de ir e vir, né? Que a nossa família não seja atacada. Então a gente vem representar, sim, a direita liberal conservadora dentro da Câmara de Vereadores com uma série de ações que já vamos propor tão logo a gente toma posse. E muito bom, né, já que tu falaste que nós também vamos tratar a respeito do cenário da eleição da majoritária, o Macalossi acabou de citar aqui a PEC do teto dos gastos, né? Isso surgiu de dentro de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa que tratava das mordomias e dos privilégios, uma frente parlamentar cujo candidato a prefeito que eu apoio agora, Sebastião Melo, é integrante, fez parte dessa PEC, junto com a Anne Ortiz, que também faz parte da coligação, né? E isso mostra o quanto ele já vinha preocupado em tratar de assuntos que são extremamente importantes e que doem no bolso de cada um de nós. Manter privilégios dos três poderes dói no bolso de cada um de nós, é o que torna a nossa vida tão cara nesse estado quebrado do Rio Grande do Sul. Tá? E aqui agradecer o convite do Macalossi, cumprimentar aqui a minha colega de bancada, vereadora Mônica Leal, reeleita. Nós estivemos juntas hoje para algumas fotos na Câmara de Vereadores e dizer que eu não vejo a hora de poder começar a trabalhar pelos porto-alegrenses. Muito bem, Fernanda. E vamos também dar as boas-vindas à vereadora Mônica Leal, reeleita. Mônica, seja muito bem-vinda aqui ao Cruzando as Conversas. Parabéns também pela reeleição. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar aqui mais uma vez. Se bem que tu reclama bastante que eu não consigo vir, né? Mas tu veio hoje. Tá recompensado, então. Hoje, logo que eu cheguei, ele já fez uma reclamação, mas aí agora eu vou explicar. Eu já entrei na sala dizendo que eu sou uma pessoa diurna. Eu acordo às 5h30 da manhã e funciono muito. A essa hora, geralmente, o meu pique não é mais aquele de cedo da manhã, mas agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês e também a oportunidade de fazer um agradecimento aos porto-alegrenses que confiaram mais uma vez em mim, né? Apostaram, esse apoio, essa torcida é muito importante para o candidato, é um combustível, a Fernanda sabe disso, a caminhada que a gente faz numa campanha não é fácil e nós tivemos uma campanha inusitada pelo advento da pandemia. Sim. Vocês imaginam o que é fazer uma campanha usando máscaras, cuidando à distância, né, respeitando todos os protocolos que são muitas vezes rigorosos com essa função toda da pandemia e eles precisam ser, claro,
mas a campanha, ela por si só, ela é algo espontâneo, é o abraço, é o contato, é aquele conjunto, né, de pessoas, de ações. Então, não foi nada fácil, mas nós conseguimos administrar. E a Fernanda também se elegeu, eu fico muito feliz. Eu sou uma grande incentivadora das mulheres na política e quero aqui compartilhar com todos que eu fui a 4ª mulher a presidir um legislativo em 247 anos, sendo que a primeira mulher de um partido da direita. Então, vejam bem como a caminhada é dura, ela é difícil para as mulheres e eu só tenho a comemorar a chegada de mais mulheres. Serão 11 mulheres, é isso? 5 mulheres... É um recorde absoluto de mulheres. 5 mulheres da esquerda e 6 mulheres da direita, é isso? Estou certo ou estou errado? A direita tem mais mulheres do que a esquerda na Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente está 6-5. 6-5. Ou seja, a direita é mais representativa do que a esquerda. Então, vejam bem que nós teremos anos bem movimentados, com pautas, com posições, e isso é muito importante, porque traz a oxigenação à Câmara e principalmente a chegada também de jovens, né? Isso, eu só tenho a comemorar aqui com a chegada de pessoas novas na Câmara. Claro que eu gostaria também que outros vereadores que deixarão o Legislativo continuassem. A gente tem pessoas muito sérias e dedicadas na Câmara. Muito bem. Eu vou começar perguntando para a Fernanda como é que foi a campanha dela, porque ela, eleita pela primeira vez, já havia concorrido a cargo eletivo, mas eleita pela primeira vez aqui para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Vou pedir para a produção colocar a imagem da votação da Fernanda Bart, do site do TSE no ar. Conseguimos colocar no ar? Da Fernanda, eu vou pedir para colocar. Conseguimos colocar, produção? Tá aí, então. Fernanda Bart fez 4.909 votos, candidata pelo PRTB, número 28028. Fernanda, como é que foi fazer essa campanha e atingir esse resultado? Quase 5.000 votos. É uma votação expressiva. É uma votação expressiva. A gente esperava uma votação mais expressiva ainda, né? Mas por motivos que não cabe analisar nesse programa, ela não foi tão expressiva quanto a gente esperava. Mas uma campanha com um tremendo engajamento nas redes sociais. Só no Facebook eu tinha 180 mil engajamentos mês. Né? Muitos seguidores de Porto Alegre, pessoas se oferecendo diariamente para trabalhar na campanha desde o início. Desculpa, Fernanda, mas tu fez uma campanha balizada no envolvimento orgânico. Exato. Nas redes sociais. Eu só impulsionei nos últimos 4 dias. Eu não vi muito impulsionamento teu. Só nos últimos 4 dias. Só nos últimos 4 dias, porque simplesmente o Facebook, em determinado momento, ele não entregava mais nenhuma postagem minha para ninguém. Então, eu fui obrigada, praticamente, a botar dinheiro nas redes sociais, porque nem o meu marido conseguia ver as minhas publicações. Ele ia lá no timeline dele e aparecia todos os outros candidatos do mundo, menos eu. Né? E assim, a gente foi falando com várias pessoas da equipe, ninguém visualizava as nossas propagandas, né? Os nossos anúncios, as nossas propostas nas redes sociais. Aí a gente impulsionou nos últimos 4 dias de campanha. Ou seja, o crescimento era realmente orgânico. A gente tinha um time de mais de 40 voluntários trabalhando, espalhados pela cidade, gente que já vinha comigo desde 2018, muitos deles saíram junto comigo do Novo, né? Gente que estava engajada desde a eleição passada a fazer essa eleição para vereador e me fazer ser eleita, né? Conseguir que a gente fosse eleito. A gente considera que o nosso projeto, e aqui eu vou me apropriar de um termo de esquerda, é um projeto coletivo, porque toda vereança deveria ser um projeto coletivo. A gente representa o coletivo e não o meu próprio umbigo, eu, Fernanda Bart, né? A gente representa uma série de indivíduos que por algum motivo querem se sentir representados, querem ter voz dentro da Câmara de Vereadores. Eu me coloquei à disposição dessas pessoas e a campanha foi muito combativa. Foi uma campanha muito bonita, muito alegre, muito colorida, muito presente nos parques, praças e bairros de Porto Alegre. E foi muito gostoso de fazer. Eu gostei de fazer essa campanha, muito mais do que eu gostei de fazer a outra campanha. A gente tinha gente
isso que eu falei do voluntariado, foi uma coisa que me emocionou muito. Era a gente na hípica pedindo material e dizendo que queria trabalhar na campanha, queria fazer voto, mas pessoas que já não só diziam que iam votar, mas diziam por que queriam votar, por que se sentiam representadas. O nível de participação consciente das pessoas nessa eleição eu senti muito presente, com eleitores que já cobravam antes de dar o voto. Diziam, eu vou votar em ti, mas eu vou lá cobrar, eu quero estar presente. E nisso a gente se comprometeu a ter um gabinete aberto, transparente, onde a gente pretende receber as pessoas, receber as demandas, né, e fazer uma prestação de contas muito transparente. Muito bem. Depois nós vamos tratar de alguns elementos que eu acho que é importante analisar na tua candidatura, Fernanda. Vou passar para a Mônica. Mônica, vamos botar no ar, pedir para a produção colocar também o resultado da Mônica. Mônica Leal, 4.140 votos, eleita pelo Partido Progressista, ou Progressistas. Número 11.123. Mônica, reeleita. A votação ficou dentro do esperado, ficou abaixo do esperado? Abaixo do esperado. Na verdade, se nós analisarmos no geral, talvez para todos tenha ficado abaixo do esperado, porque nós tivemos um alto índice de abstenção. Pois é, justamente eu queria falar nisso. Não é por incompetência das campanhas, não. As pessoas foram afetadas mesmo pela falta de presença dos eleitores. Nós tivemos, Fernanda e Guilherme, o maior índice de abstenção. Porto Alegre foi a capital do Brasil com a maior abstenção. 336 mil pessoas não votaram. Ou seja, 32%. Né? Isso é preocupante e eu, claro, agradeço, comemoro, fico muito feliz com a minha votação, me reelegi, mas é claro que ela foi abaixo do esperado, porque eu na outra fiz 7.350, então eu tive eu perdi votos com essa questão da pandemia, com esse fica em casa, com o medo, não saia, enfim. Tu acredita que o teu eleitor tem um perfil etário mais velho? Claro, eu tenho um eleitor que ele é de 50 para cima, eu diria, e esse eleitor... Ele sentiu esse medo, esse pânico, e a imprensa ajudou muito nisso. Parte da imprensa dizia, fique em casa, não saia. E outra coisa que nós temos que considerar aqui no telefone, tem um aplicativo que tu clica e tu justifica, tu não precisa votar, paga R$ 3,50. Então é muito fácil. Uma eleição que não foi em outubro, ela foi em novembro, calor, verão, domingo, praias lotadas, a Serra também, tudo contribuiu. A Freeway, eu soube de amigos nossos que comentavam que estava entupida a Freeway, então eu tive essa diferença de votos, acredito que o meu eleitor, principalmente, foi aquele que deixou de votar. E lastimo profundamente que isso possa ocorrer de novo. Eu acho que vai, e talvez com uma quantidade ainda maior. Eu fico muito preocupada, inclusive eu hoje de manhã escutava numa rádio da nossa cidade uma entrevista com a diretora de um hospital, diretora-presidente, falando, que a gente sabe que os hospitais estão lotados, né, mas na importância das pessoas ficarem em casa. E nós vamos correr esse risco de novo. Então, me preocupa. Agora, sobre a minha campanha, eu quero dizer, Guilherme, que com tudo isso, ela foi muito animada, um grupo que trabalhou, que se dedicou. Nós inovamos com o kit campanha. Então, as pessoas ligavam e pediam o kit campanha. O que era o kit campanha? Era um envelopezinho de papel pardo, que dentro tinha santinhos, adesivos, o meu material informativo. A pessoa ligava e nós entregávamos, disponibilizava, a pessoa se multiplicava em votos. E isso fez um sucesso muito grande, porque foi uma corrente de voluntários que a gente recebia ligações, as pessoas pedindo. Também nas redes sociais eu trabalhei. Então, agora, claro que foi uma campanha inusitada, né? Foi difícil daquele contato pessoal que é fundamental numa campanha para vereador. Né? O corpo a corpo. Uma vez eu cometi a imprudência de ser candidato a vereador, lá em 2008.
Eu fui imprudente. Aonde? Em Farroupilha? Em Farroupilha. Foi um fracasso monumental. Não pretendo repetir a experiência jamais. Mas eu admiro porque as pessoas que fazem isso sabem fazer e gostam de fazer. E eu não gostei nem um pouco de fazer. Né? Tem que gostar do que tu faz, porque Mas o contato pessoal é fundamental. Eu vou te dizer uma coisa, Guilherme, Fernanda. Se hoje eu resumisse para mim o que é a política, claro, né, tirando a parte de tu defender as ideias, buscar atender a população, enfim, toda essa questão que a Fernanda tão bem iniciou colocando, tem uma questão muito importante. A política, ela é feita de entusiasmo, por causas e por pessoas. Se tu não tem isso, tu não consegue ir adiante. É um combustível isso. Se tu não tem entusiasmo, tu não vai à frente. Eu queria acrescentar um fato só, que eu esqueci, que o já ganhou foi alguma coisa que me prejudicou muito. Essa tá eleita. Porque eu recebi, assim, foi muita mensagem, Macalossi, muita mensagem de gente me dizendo assim, ó, tu já estás eleita, não precisa do meu voto, eu vou votar em mais alguém porque eu não quero que tu fique sozinha na Câmara de Vereadores. Aí eu vinha com toda uma explicação que é complexa, que a maioria das pessoas não tem essas informações, de que não eram só os meus votos que eu precisava fazer o quociente eleitoral do meu partido, que era de 19 a 22 mil votos, acabou ficando em 17, se eu não me engano. Quantos candidatos o PRTB? 27 candidatos. Mas alguns fizeram menos de 200 votos. Sim, claro. Muitos fizeram menos de 200 votos. Então, eu dizia para as pessoas, pelo amor de Deus, se eu fizer o suficiente, eu ainda trago mais alguém comigo. Agora, se vocês acham que eu já estou eleita, e se todo mundo pensar assim, eu não vou me eleger. E aí eu recebi uma ligação no dia seguinte da votação de um grande amigo meu, Gustavão, e ele disse assim, Fernanda, ontem eu estava assim, tu sabe que eu sou grupo de risco, eu não ia votar, eu fiquei em casa. E aí vários amigos meus começaram a me ligar e me dizer assim, eu não fui votar na Fernanda porque ela já estava eleita. Eu tô aqui na praia porque a Fernanda já estava eleita. E ele disse que de repente ele se deu conta e disse, meu Deus, eu vou sair de casa, vou votar na Fernanda porque ela não está eleita. A eleição só termina às 17 horas. E Fernanda, e tem uma outra questão também que tu viveu muito bem e eu também, porque nós conversamos no meio da campanha sobre isso. Eu anotei aqui para mim, o campo de guerra. Fake news, as redes sociais se tornaram um campo de guerra. Eram agressões, eram fake news. E aí o candidato, como nós, a gente tinha que perder tempo, tá? Explicando, desmentindo. Tá? Tinha card rodando dizendo que eu era petista. Isso é a coisa mais absurda que alguém pode dizer a meu respeito, é que eu sou petista. As campanhas mais parecem... Nunca foi petista? Nunca fui petista. Não, mas as campanhas mais pareciam um campo de guerra, com fake news, com agressões, com robozinhos. E aí tu perdia aquele teu tempo precioso que tu tem que estar pedindo voto, tem que estar organizando a tua campanha, desmentindo, né, e respondendo e descobrindo quem era. O problema da mentira é que ela precisa ser respondida com uma quantidade de palavras muito maior do que a... Não, e aí tu tem que tirar o material, tu tem que printar, fazer ata notarial. Tem que fazer ata notarial. Eu e a Mônica, nós duas fomos atacados pela mesma rede. Tá? Que eu apelidei de salgadinhos, porque era um WhatsApp de um número anônimo, que só tinha a imagem de umas coxinhas de galinha, assim, que a gente apelidou de salgadinho, e ele fazia disparo em massa de fake news contra mim no WhatsApp. Ele fez contra o Melo e o Ricardo também, deve ter feito contra a Mônica. Comigo também. Estava a serviço de alguém que não nos queria ver eleitas, né? Eu apelidei de salgadinho. O negócio é terrível. Não, muito triste. Disparo em massa de WhatsApp é proibido de um jeito ou de outro, denunciamos, né? Mas daí, qual que é o curso que isso toma quando se... Leva séculos para ser... Não adianta, o tempo, a eleição na política passa rápido. O tempo urge. Não, mas o prejuízo permanece, me parece que... Mas aí a importância de tu desmentir. Por que nós perdíamos tempo, a Fernanda e eu? Porque a gente não esperava que fosse resolvido lá na frente, a gente ficava desmentindo, colocando, só que para quê, né? É uma energia que tu gasta. É uma energia que tu gasta e que tu dispõe um tempo. Mas aí eu me pergunto, uma pessoa que faz isso, como é que dorme de noite? Hein? Feliz, porque não tem caráter. Mau caráter, sabe? Ficar incomodando, largando mentira. Vou destacar aqui um momento antes da campanha, que a Fernanda foi vítima de uma lista
foi publicado, eu não lembro aonde, um dossiê dos Antifas RS. Eles produziram. Seria neonazista. Que eu era uma liderança da supremacia branca no Rio Grande do Sul. Só tem que rir disso. Eu lembro disso. Mas sim. Isso é uma coisa muito grave. Isso está sob júdice. Tem audiência de conciliação dia 15 de dezembro com a revista Fórum. É que assim, como o Antifas RS não tem CNPJ, então ele é inimputável. E o meu processo é contra a revista Fórum, que publicou o dossiê na íntegra, com todos os meus dados pessoais, meu endereço, meu telefone, né? Minha profissão, fotos pessoais. E ali fez todo um dossiê absurdo, fazendo ilações criminosas ao meu respeito, porque chamar uma pessoa de nazista e imputar crimes que ela não cometeu é crime. Eu li o papel, eu li isso que foi escrito. E dos 30 pessoas que estavam dentro do dossiê, 30 pessoas que eles colocaram desse dossiê fajuto, né, eu fui a única que foi citada nominalmente na revista Fórum. Eles destacam o meu nome e ainda ousam dizer que eu fazia parte dos 300 de não sei o quê, do grupo da Sarah Winter, que eu fazia parte de um grupo paramilitar armado, de uma pessoa que estava presa em Brasília, que eu fazia parte das manifestações antidemocráticas que assolavam esse país. Ou seja, estão sendo processados, tem audiência de conciliação dia 15 de dezembro, e ali nós vamos conversar olhando olho no olho. Eu tive a oportunidade de ver isso que foi publicado. E eu vou dizer aqui que chamar de dossiê é até um exagero, porque o dossiê pressupõe que haja pelo menos um conjunto de documentos, né? Pelo menos alguns indícios. Mas o que tem ali é o quê? Fotos, as informações das pessoas e a rotulação como integrantes de um suposto grupo neonazista. Não existe fato, não existe delito, não existe nada. O que existe é uma peça de destruição de reputação. Óbvio. Né? E é muito grave isso. Espero que a audiência seja produtiva. Não, mas é muito grave. Agora, o que realmente preocupa é que a gente sabe, né? É uma forma machista, principalmente, né? Mau caráter de atacar, e a gente sabe muitas vezes de onde vem. Né? Isso que é complicado, tu tem que perder teu tempo, ali tua energia desmentindo, porque as pessoas aí, um curte, um pergunta e aquilo, se tu não entrar na hora, no momento exato para desmentir, eu como vereadora eleita, peguei vários fake news, como por exemplo, que eu teria votado a favor, que eu era responsável pela retirada da passagem para o idoso, sabe? A gratuidade. Gente, lei federal, sabe? Então, é uns absurdos, assim. A lei federal sobrepõe a lei municipal, entendeu? Então, mas tu tinha que explicar aquilo e o tempo, e aí pega o material, coloca. Como se a gente tivesse um staff, uma quantidade de funcionários para ficar ali, né, respondendo. Então, muito chato, Realmente foi uma campanha, talvez nessa campanha campo de guerra. Nenhuma outra. Como nenhuma outra, porque foi uma campanha muito digital, que como as pessoas não estavam saindo à rua, a maioria da população estava buscando informação realmente pelas redes sociais, né? Agora, hoje que se faça uma investigação para achar a autoria desses perfis aí que saem a destruir reputações. Não é possível que isso fique impune. Mas tu nunca descobre quem é que fez o card, porque é irrastreável. Não, tu pode saber quem foi que divulgou, mas colocar a autoria, tu não vai conseguir. Então, sempre vai acabar o cara que criou, a pessoa que criou aquilo safa. Por isso que muito frustrante. A determinação no meu grupo era não deixar nada sem resposta. Azar, perdeu tempo, energia, para-se tudo e responde, desmente, porque uma mentira tantas vezes, né? Falada acaba grudando em ti, então não pode. Estratégia adequada, Mônica, porque, afinal de contas, se tu permitir que a mentira se espalhe pela internet, ela vai se transformar na verdade... esse é o risco. Na verdade narrativa. Né? Então, tem que se dedicar realmente, ainda mais quando tu é um alvo tão visado. Macalossi, Fernanda, tudo, na minha opinião, né, e acredito que na da Fernanda também, na vida de um político, o nome dele é o patrimônio.
Então, tu não pode, de forma alguma, admitir que alguém tente destruir isso. Eu tenho muito claro, aliás, eu aprendi isso com meu pai, o teu nome é o teu patrimônio. Eu não admito. Às vezes é um valor intangível. Eu tinha até certas incomodações no meu partido que eu penso dessa forma, e nem todo mundo pensa assim, né? Dá trabalho, para quê? Não perde tempo. Não. Tu tem que ir em cima eu e também responder. não consigo não responder. Deixa eu passar para uma outra pauta importante aqui, que diz respeito às eleições e que tem participação tanto da Fernanda quanto da Mônica, que é a questão do impeachment do Marquesan. A Mônica é vereadora, julga, portanto, o processo de impeachment, e a Fernanda Bart é autora do pedido de impeachment. Uma das autoras. Uma das autoras, teve outros autores, mas a Fernanda acabou se destacando, até porque tem agora, com a eleição, toda essa questão aí. Inclusive, nós fizemos uma entrevista na época, foi a última participação da Fernanda aqui no Cruzando, fez a distância, não veio aqui no estúdio, mas de qualquer maneira eu gostaria de questionar a Fernanda sobre o processo de impeachment do prefeito, da qual tu fosses uma das autoras. Tu acha que o impeachment, eu disse na época que isso poderia eventualmente ser aventado contra ti. Eventualmente, tu sendo candidata, alguns poderiam te acusar de ter se valido do processo de impeachment para causar. Eu te pergunto, o processo de impeachment gerou algum efeito eleitoral na tua campanha? Tu por acaso, de alguma maneira, absorveu o fato de que esse processo de impeachment foi um fato político relevante em 2020 em Porto Alegre? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. São perguntas diferentes, né? Eu acho que foi um fato bastante relevante, assim como foi a cassação da chapa do Fortunati. Foram dois fatos que mudaram o cenário da eleição, né? De uma certa forma. O impeachment do prefeito Marquesan, para mim, foi o catalisador das fake news contra mim nas redes sociais. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, tu está dizendo que está implicando que essas fake news a primeira vez que eu vi os cards contra mim publicados foram em perfis de pré-candidatos na época a vereador pelo PSDB, que eram CCs do prefeito, e isso inclusive está num processo que está correndo na justiça, no qual eu fiz inclusive BO com a ata notarial e printei as tais pessoas, inclusive em horário de trabalho. Isso tudo ainda vai ser resolvido. Mas aquilo ali foi o catalisador. Um dia tá lá o impeachment, no outro dia começa a enxurrada de fake news contra mim. Foi vingança. Tá? Com certeza. Inclusive com informações completamente mentirosas, dissimuladas, fraudulentas. Essa é uma das questões que eu queria colocar em relação ao impeachment. O processo em si, eu acho que eu não vejo méritos, ganhos eleitorais nisso, mas as manifestações na frente da prefeitura, sim. E eu te explico por quê. Eu tive 11 semanas seguidas na frente da Prefeitura de Porto Alegre. Mas não foi só pelo pedindo, né? Não, as 11 semanas foram pedindo pela reabertura do comércio. Pelo direito das pessoas de trabalharem, colocando que todo trabalho é essencial para quem vive dele, de que os nossos direitos estavam sendo sistematicamente violados, decretos absurdos e inconstitucionais, proibição de estacionamento na área azul, concentração de pessoas em horários de ônibus determinados, deixando as pessoas no frio e na chuva em pleno inverno, sem poder entrar nos ônibus, impedindo as pessoas de irem e virem, ou seja, uma série de absurdos. E foi isso que nos levou 11 vezes seguidas para a rua em 11 semanas seguidas. E eu digo que isso foi, sim, importante para a minha eleição, porque ali se formou um grupo muito forte de voluntários que se uniu a mim na minha campanha até o final e que continua comigo e que nós vamos fazer este mandato de vereadora com muita proximidade para que isso nunca mais aconteça em Porto Alegre, para que Porto Alegre não seja dominada por tiranos e decretos inconstitucionais. Né? Fernanda, a gente colocou que a gente precisa de vereadores com perfil combativo lá dentro, não perfil passivo, como é de mais de 50% da antiga legislatura. E aqui, para não fazer injustiça, a vereadora Mônica Leal esteve presente em várias das manifestações, acho que em todas. O vereador Felipe Camozato esteve presente em várias das manifestações, o vereador, na época, Walter Nagelstein esteve em algumas das manifestações, a vereadora Cláudia esteve em algumas das manifestações.
e eu acho que a lista... Assim, até então, vereador Ricardo Gomes esteve em várias das nossas manifestações e acabou essa lista de 5 nomes, de 36 que estavam ao lado de quem queria trabalhar na cidade. Isso sim. Isso teve um peso muito maior do que assinar o processo do impeachment. A pauta da reabertura, tu acha, valeu mais votos para ti do que... Sim, porque além de tudo, a assinatura do processo do impeachment, ela me trouxe um peso de ataques de uma emissora, de uma rede de comunicação de Porto Alegre, tá? Que faziam questão de pensar fatos e colocar meu nome em destaque em diversas ocasiões para tentar me detonar, justamente porque eu tinha sido uma das proponentes do pedido de impeachment. Ou seja, eu coloquei um alvo na minha testa com a assinatura daquele pedido de impeachment. Mas não me arrependo, faria de novo, e de novo, e de novo. Porque é um pedido de impeachment substancial e cheio de motivos. Não é político. Aliás, é político porque todo impeachment passa a ser um processo político. Mas os motivos elencados não são políticos, são fatos. Tem razões jurídicas. São fatos jurídicos. É política. Exatamente. E agora eu vou passar para a Mônica, que é vereadora da atual legislatura e uma das que julgarão o processo de impeachment caso ele vá a plenário. Olha, porque dia 30, provavelmente. Haverá esse julgamento porque a comissão está enfrentando uma série de dificuldades. Eu diria que, inclusive, erraram várias coisas. Hoje começou 5 dias. Daria para escrever um livro. Mas cometeram vários erros. Eu vou dizer para vocês assim, começando, é muito importante esclarecer. 51, estou certo ou errado? Assinantes. 51 cidadãos porto-alegrenses entraram com uma petição com 3 graves denúncias contra o prefeito. 3. Vejam bem. Protocolam esse documento na Câmara Municipal de Porto Alegre. O vereador, ele é legislador, ele fiscaliza o executivo. Ele tem obrigação, sob o juramento que prestou quando assumiu seu mandato, de fiscalizar. Ele não pode, de forma alguma, engavetar, não analisar, não votar, enfim, do protocolo vai para o presidente, que leva para o plenário para a admissibilidade ou não do pedido de impeachment. 31 vereadores votaram a favor da admissibilidade, ou seja, cria-se uma comissão processante que foi sorteada. Só vou te pedir publicamente. Para que tu olhe para a Câmara, que tu acha que tu está olhando para a Câmara de Retorno, ali onde está o Riverino. Então, assim, 31 vereadores votaram pela admissibilidade do processo de impeachment. Essa comissão processante, ela foi sorteada publicamente. 2 vereadores, o vereador Hamilton, o vereador Medina e o vereador Ramiro Rosário. Tudo feito no rigor do cumprimento da lei. Agora, nós estamos investigando uma infração política administrativa com gasto de publicidade. É isso que está acontecendo. Nesse momento, qual é a previsão? O relatório será votado pela comissão processante. Eu acredito que... E vai ser empichado? Amanhã. Bom, eu não sei os votos dos vereadores, são 36 vereadores. Na casa, pelo que então, tu falou com os teus colegas. Sexta-feira irão votar o relatório, a comissão vota. Aí é encaminhado para o plenário para a votação, provavelmente semana que vem. São 36 vereadores. Se 31 vereadores votaram para admissibilidade, agora o que esses vereadores irão fazer? Eles vão analisar o relatório e vão votar conforme as suas convicções. Certo. Eu não posso te dizer qual é o resultado, porque a Câmara tem vida própria, cada vereador...
é porque o processo foi muito acusado de ser político. Não ia nem... Olha aqui, ó. As acusações Deixa eu só te dizer. A Fernanda, de que foi protocolado para ferir de morte a candidatura do Marquesante. Quem é que disse isso? Agora talvez ele seria absolvido porque ele perdeu a eleição. Quem é que falou isso? Não, foi falado por aí. A narrativa veio dele. A narrativa é dele. Essa é a narrativa do Marquesan. Não, eu não tô. Minha não é. Sim. Eu tô dizendo que isso foi espalhado por aí. Sim, por ele. Eu tô colocando para vocês comentarem. Eu não... Mas toda vez que teve um processo. Eu acho que a Câmara tem o direito de analisar o processo de impeachment. Aliás, esse é o quinto ou sexto, já nem me lembro. Mesmo mais. que fosse nos 45 minutos do segundo tempo, tá valendo. Eu acho que a Câmara do Vereador tem o direito de analisar. Crime não prescreve. Deixa eu te dizer uma coisa. Crime não prescreve. É muito simples para as pessoas entenderem, tá? Se um gestor público ele cometeu alguma irregularidade 3 dias depois dele ser eleito prefeito ou uma semana antes do término do mandato do prefeito, não importa, tem que ser investigado, é obrigação, sob pena dos vereadores prevaricarem, serem coniventes com isso. É obrigação da Câmara Municipal fiscalizar. Não existe a menor possibilidade de engavetar, de botar embaixo do tapete. A população de Porto Alegre tem que aplaudir a postura dos vereadores que querem investigar. Eu lembro que quando fui secretária de Estado da Cultura, não sei se tu lembra disso, eu recebi Não lembro que eu não morava em Porto Alegre. Uma denúncia, mas Fernanda talvez lembre. Eu lembro. Eu recebi uma denúncia que havia um desvio de 5 milhões na minha secretaria. O que eu fiz? Eu fui no Ministério Público pedir investigação. Eu, secretária, pedia, tu entendeu? Isso é comum, é o correto. Tá? Não se pode, de forma alguma, dinheiro público, deixar de investigar. Resultado disso, 8 pessoas indiciadas, 3 pessoas presas. Tá? E eu fiquei muito contente que isso foi feito. Essa tem que ser a atitude. Eu não consigo entender porque ficar brabo, ou atirar que é político, ou sair detonando com a Câmara, com acusações inverídicas, tá? Como civil. Não tem cabimento. Chega lá, tá? Explica o que tá. Não tem problema, olha isso, aquilo, pronto, deu, acabou. Muito bem. Vamos fazer intervalo? Na sequência, nós vamos fazer aqui uma projeção sobre a visão das 2 vereadoras eleitas, né, para a legislatura que começa em 2021, que tende a ser uma legislatura de embates, na minha opinião. E nós vamos ver aqui novamente o gráfico feito pela nossa produção com a composição das bancadas. No intervalo já retornamos com Fernanda Bart e Mônica Leal. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira. Hoje nós estamos concorrendo com o debate, mas o nosso programa está melhor que o debate. O Cruzando as Conversas está de volta aqui, recebendo as vereadoras eleita e reeleita. Mônica Leal, reeleita. Fernanda Bart, eleita para a legislatura de 2021. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Lembrando que no dia 24, Cruzando as Conversas fará uma cobertura, aliás, a RDC-TV fará uma cobertura especial com os candidatos a prefeito aqui nos nossos estúdios, com a participação de jornalistas. Então, fiquem ligados, em breve vocês vão saber os detalhes. No dia 29, a grande cobertura do segundo turno das eleições. Aliás, já estão convidadas de público aqui, a Fernanda e a Mônica, já aceitamos virem também. No dia 29, nós estamos convidando todo mundo para virem aí ao longo do dia, para participar. Depois a gente agenda o horário, vocês falam aí a hora que vocês conseguem vir e vai ser muito bom recebê-las aqui para falar sobre toda a eleição, o resultado final. Tudo isso, dia 29, a maior cobertura das eleições aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net. Muito bem. Estamos de volta e eu queria trazer nesse segundo bloco novamente o nosso gráfico da composição da Câmara. Vamos projetar aí como é que as vereadoras entendem que vai ser
os debates na Câmara de Vereadores em 2021. Olha aí, então tá aí o gráfico. Esses são os partidos que hoje estão eleitos com as suas respectivas bancadas para 2021. A Fernanda está ali embaixo, no PRTB, a Mônica ali no canto, com o Progressistas. A Mônica foi eleita junto com o Cassiá Carpes. O Cassiá também reeleito pelo Progressistas. Se nós analisarmos, existe uma mudança de perfil dentro das bancadas, por assim dizer, né? Principalmente, eu diria, na bancada de esquerda, que trocou muitos dos seus integrantes. Saíram os quadros mais antigos do PT e entraram quadros novos. Por exemplo, saiu o vereador Comaceto, que tem um perfil mais moderado, por assim dizer, e o Cel também saiu, que também tem um perfil mais moderado, e entraram mais vereadores com um perfil mais combativo no PT, como é o caso do Jones Reis, que inclusive liderou manifestações dentro da Câmara, né? E também o Leonel Hadi, que também tem um perfil combativo, para dizer o mínimo, né? E o PSOL, que agora tem uma ampla bancada, sim, também composta de vereadores aí que tem um perfil de esquerda bem evidente. Então tá aí os nomes dos vereadores eleitos. A avaliação de vocês, que são candidatas, que são vereadoras eleitas com perfil liberal conservador, haverá uma quantidade maior de altercações em termos de visão de projetos para Porto Alegre? Eu vou começar pela Mônica esse bloco. Mônica, tu com a tua experiência de legislativo. A gente nota pela demonstração aí no vídeo que aumentou a esquerda, isso fica claro, mas nós não podemos de forma alguma aqui, eu falo com a experiência de quem... Mas essencialmente de esquerda a minoria dos vereadores. Essencialmente, nós temos o PSOL. Eles só fizeram uma cadeira a mais. Uma cadeira a mais, não foi? O PSOL foi de... acho que eu te coloquei... Bota ali de novo a bancada. Vamos lá. Eles fizeram uma cadeira a mais, mas o perfil dos que entraram é mais combativo. As bancadas, não os nomes dos vereadores, as bancadas. As bancadas que é importante. De esquerda mesmo, o PSOL, o PT, o PCdoB e... O PSOL de 3 foi para 4. Né? PDT? O PSOL de 3 vereadores foi para 4. Sim, ampliou. Ampliou. Tá? O PT manteve. O PT manteve, na atual conjuntura, tu manter já é um ganho, né? Um ganho. Eu sempre digo, na minha opinião... Mas a centro-direita, por assim dizer, PSDB, para mim, é uma esquerda de elite. Tá? Mas não vai se associar ao PSOL e ao PT. Tudo bem, mas é uma... Bom, e nós, então... diminuímos aqui, diminuiu a bancada do PP, que é o meu partido progressista. Primeiro nós tínhamos 4, depois 3, agora 2. Tá? Nós também diminuiu a bancada do PTB, não foi? PTB? Foi. É que se espalhou, né, Mônica? PTB tem mais partidos 6, com bancada única. Foi, né? para 3. Tá? Então, realmente, houve uma mudança, né, muito grande. Mas o que eu quero dizer é que a Câmara é um local de discussão, de mediação, onde os projetos que impactam a vida dos porto-alegrenses, eles têm que ser debatidos e precisam ser priorizados deixando ideologias partidárias, guerras políticas. Nós temos que pensar na cidade. Se não houver essa consciência, é claro que vai ficar impossível. Mas me parece que isso vai acontecer, esse conflito ideológico, até porque muitos dos vereadores eleitos, eles foram eleitos com o discurso ideológico na ponta da língua. Bom, mas se não tiver diálogo e construção conjunta do executivo com o legislativo, quem vai perder é a cidade de Porto Alegre. Não se pode querer fazer da Câmara um campo de guerra, como nas redes sociais. Aí é um absurdo uma coisa dessas. Tá? Tem que sobrepor ideologias políticas, né, siglas partidárias e pensar nos munícipes, no Porto Alegrense. Tá? Do contrário, será um caos. Eu não posso imaginar isso. Fernanda Bart, tua expectativa, já que tu vais debutar na Câmara de Vereadores? Não, eu vejo que eu discordo um pouco da vereadora Mônica, porque é impossível tu tratar a política sem o viés
político-ideológico, muitas vezes, né? Estamos todos pelo bem da cidade ali, estamos todos pelo bem comum. E eu até acredito que muitas das coisas que esses vereadores de esquerda querem são iguais às que eu quero, só que os meios para se chegar a isso são completamente diferentes. E nós teremos, sim, grandes embates no campo das ideias, dos argumentos, das colocações. E é nesse campo das ideias que os debates e os embates se darão. Não no campo físico, por óbvio, não no campo da violência, né? Mas no campo das ideias. E acho que isso vai ser produtivo, sim, porque Porto Alegre precisa ter este olhar de debater qual é o melhor caminho para a gente chegar ao desenvolvimento, a mais vagas nas creches, a liberdade para trabalhar, a redução de impostos, a melhoria do serviço nos postos de saúde. Tem sempre mais de uma forma de se chegar até isso. Qual é o caminho que menos onera a população? Qual é o caminho mais direto e reto para que se consiga o objetivo final, que é trazer benefício para toda a cidade? E aí eu chamo a atenção para uma coisa, Macalossi. A esquerda fez uma cadeira a mais, mas o campo da centro-direita, ele cresceu. E nós temos muitos vereadores eleitos que são do campo da direita. Tá? E olhando assim por cima, assim eu contei, ó, nós temos 10 esquerda pura, nós temos 12 direita pura e o resto é tudo centro que pode variar para um lado ou para o outro. A bancada feminina, nós contamos aqui. Exatamente. Nós temos... É mais fácil, foi mencionado aqui pela Mônica, o PSDB, que é um partido de centro-esquerda. O PSDB é mais fácil de compor, eventualmente, mesmo que tenha se mantido neutro com a questão do segundo turno, com pautas propostas por um futuro governo Mello do que por um futuro governo Manuela Dávila. Isso me parece evidente. Também me parece evidente. Me parece evidente. A mesma coisa eu diria sobre assim, neutralidade é erro o MDB. Lado. O MDB eu estou colocando no centro. Mas o perfil dos vereadores do MDB que foram eleitos, tem como abrir os nomezinhos ali de novo, como estava antes? Vamos botar então os nomes aí. Vamos pedir para colocar na tela. A Lourdes, o Sequim e o Schirmer. Eu já sei decorar. Os três aí são tu tem direita. Tu tem centro-esquerda, então. Centro e direita. Só nessa bancada. Não vou aqui dizer quem é quem, né? Eles sabem. Centro-esquerda e centro-direita. Tu tem dentro da mesma bancada. Edenir Sequim, Lourdes Por exemplo, Jesse Sengali, que entrou pela Cidadania, é um cara alinhado conosco. É um cara liberal conservador. É um cara do campo da liberdade econômica, tá? É um cara dos menos impostos. O Ferronato do PSB é um cara que tende a vir para o centro. Ele não é um cara de esquerda. Não. Mariana Pimentel é 100% alinhada com o nosso campo. Tá? Felipe Camozato também. César Schirmer também. Tá? E aí tu vai indo ali. O Sossmaier também é. É um cara ligado ao nosso campo. E aí tu tem alguns que podem variar conforme o governo, porque estão na base, por exemplo, da chapa em que nós integramos e queremos ver eleita, por exemplo, como o Cláudio Janta, como... Cláudio Janta está na base ali. Tá na base do Mello. Do Mello. Né? Tem outros nomes aí. Cacá Dávila, eu não conheço ele, mas eu acho que ele é um cara do nosso campo, porque ele é um microempreendedor, é um cara ligado à iniciativa de conseguir emprego para as pessoas que precisam. E o Mauro Pinheiro, que é o líder do governo atual? O Mauro Pinheiro, para mim, sempre foi uma incógnita. A Mônica pode falar melhor sobre ele do que eu, porque eu não conheço, entendeu? Não vejo o Mauro Pinheiro com a extrema esquerda. Ele foi do PT... Aí ele passou para um outro partido, né? No início ele era PT. Ele fez aquele processo Alvoni Medina é um cara do nosso campo, tá? E aí ele, comandante Nádia, por óbvio, nós estamos com uma bancada de centro-direita muito maior. Eu só trago aqui uma questão que aí eu gostaria de debater com a Fernanda. A Fernanda acha que o PSDB naturalmente apoiaria a direita, ou seja, o Mello. Mas, não acho. Não, agora na composição da Câmara nos projetos. Né? Acho que sim. Mas por que não deu apoio à candidatura do Mello? Vaidade. Entendeu? Essa é uma questão. Deveria dar. Mas tem uma coisa na política que cega, que é a vaidade e o ego.
E aí já começa que tu não sabe quais serão as ações Mas isso não quer dizer que os vereadores e os eleitores do PSDB não irão apoiar. Eu vou dizer que essa questão do apoio, do anúncio de apoio de um ex-candidato, de um partido, é mais um ato pro forma do que qualquer coisa que signifique de fato a adesão do eleitorado. Acho que, nesse caso, existe um perfil político cuja agregação dos votos vai se dar por naturalidade, né? Independente de o candidato falar que apoia, que não apoia, que está neutro e tal. O que pode acontecer numa situação como essa, onde você espera um posicionamento e não obtém esse posicionamento, é que isso cause um prejuízo político-partidário para esse que, eventualmente, se colocou à margem do debate. Porque existem eleições vindouras. Sim. E o Kleber Benvenu, né, comentou a respeito da posição do PSDB. E ele publicou nas suas redes sociais. Kleber Benvenu foi secretário de comunicação do governo Sartori, jornalista. Escreveu o seguinte: em contato comigo, o governador Eduardo Leite diz que a decisão sobre a isenção do PSDB na eleição de Porto Alegre se reduziu ao diretório municipal. Aspas. De fato, não fui ouvido, nem consultado e nem informado de qualquer decisão. Até porque o MDB faz parte do governo dele, então realmente... O prejuízo político para o governador é grande. Naturalmente seria normal o partido ter consultado, né, o governador e o PSDB estadual apoiar o MDB nessa eleição para Porto Alegre. Eu penso que seria natural. Assim como o apoio da Juliana Brizola à Manuela Dávila é natural, como o apoio da Fernanda Melchiona à Manuela é natural. Agora, o fato do PSDB ter se estabelecido como neutro pode ter um prejuízo político, não agora, não afeta o resultado da eleição. Lá na frente, tu quer mas dizer. A eleição, na composição para o apoio dos candidatos em 2022 pode ter consequências. E diria mais, ontem o Gustavo Paim esteve aqui e ele apontou que pode ter consequência eventual de o MDB se retirar do governo Eduardo Leite, depender de como as coisas se deem, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Eu vou trazer esse ponto, aliás, mencionando o Gustavo Paim, que esteve ontem aqui, Mônica, deixa eu lhe perguntar. Como é que tu viu o PP nessa campanha? O Gustavo ficou o Paim ficou com uma votação abaixo, ele mesmo disse, não esperava ter a votação. E ontem eu questionei ele se isso influenciou no número de votos da bancada do PP na Assembleia, na Câmara de Vereadores. Como é que tu vê o PP? Foi acerto ter lançado candidatura própria, na tua opinião? É claro que influencia, né? A gente sabe que tem influência sempre. Mas depende, por exemplo, o MDB foi mal e o Melo em primeiro lugar no primeiro turno. Isso tem que ser levado em conta. Não, o MDB fez 3 vereadores. Sim, diminuiu o tamanho da bancada. Mas é que saíram vereadores, né? Saíram para outro partido, para o DEM, enfim, puxadores de votos. Mas o DEM só fez isso foi uma surpresa. Foi uma surpresa. É que mudou, né? A lei eleitoral mudou, não tem mais coligação daquele que puxa, do vereador que faz mais de surpresa, a comandante Nádia? Fez 11 mil, foi não, muito bem. A surpresa foi que outros do DEM não tenham sido eleitos também. Perfeito. Mas tinham bons candidatos. Exatamente. Mas eu penso o seguinte, que um partido como o PP, como o meu partido, é natural que tenha um candidato, porque tu não pode a reboque dos outros partidos, né? Tu tem que apresentar um candidato. E o Paim, por ser vice-prefeito, era o candidato natural. Agora, como é que eu vejo essa baixa votação? Eu acredito muito na questão do voto útil, que ele sofreu ali com o voto útil. As pesquisas, eu sou completamente contra a pesquisa. A lei eleitoral é tão rígida em tantas coisas, né? Mas as pesquisas, elas direcionam o voto. O cara quer votar no cavalo ganhador, né? Naquele que está indo bem. Aí começa aquele Instituto da Pesquisa, fulano tem tanto por cento, outro está lá embaixo. Na hora H, vai dar o voto para quem? O voto útil. Então, eu acredito que o Gustavo Paim sofreu
esse baque do voto útil, tá? Mas quanto a ter eu candidato... acho que foi potencializado pela desistência do Fortunati, que criou uma onda. Sim, foi todo mundo pro Melo. Mas faz parte. Vitórias e derrotas fazem parte da vida política. Isso aí eu aprendi desde muito cedo na minha vida com o sábio Pedro Américo Leal. Tá? Tu não pode participar de uma campanha se tu não está preparada para as vitórias, ótimo, né? Mas para as derrotas. Isso é fato. Fernanda, tua avaliação. Eu vou falar sobre as pesquisas, né? Eu não sou contra a pesquisa, mas eu acho que as pesquisas elas têm que ter um limite de data para serem publicadas. Essa coisa de publicar a pesquisa até a véspera da eleição é uma coisa que é proibida em vários países do mundo, porque já é provado que a pesquisa direciona, sim, o voto útil, tá? E o voto útil não é uma criação do marqueteiro de campanha, ele é um comportamento racional do eleitor, né? Lá no meu mestrado em ciência política, eu me especializei nisso, a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre o voto útil e as simulações de segundo turno, porque é quando tu começa a ter um mecanismo e a simulação de segundo turno mostra quem tem mais chance de vencer no segundo turno, principalmente aquele candidato que tu não quer ver eleito, essa tendência existe, de fato, provada em várias pesquisas das campanhas passadas aqui no Rio Grande do Sul, isso é claro, esse movimento, os votos são chupados de um candidato para outro e se concentram naquele dentro do mesmo campo ideológico que tem mais chance de vencer aquele que tu não quer que ganhe. Então o eleitor ele tem uma opção racional do voto. Se ele vê, o meu candidato não tem chances de ser eleito, então eu vou votar naquele que tem mais chance de derrotar aquele que eu não quero que ganhe. Então esse é um comportamento absolutamente racional do eleitor, que ele é catalisado, ele é canalizado pela simulação de segundo turno das pesquisas que são publicadas, né? E aí a gente tem uma questão... Uma coisa que é um fato isso, tá? Nós divulgamos aqui no sábado a pesquisa do Métodos, aqui na RDC. A pesquisa do Métodos estava certa. Ela pegou a onda de crescimento do Sebastião Melo, que já tinha ultrapassado o Marquesan, botava nos votos válidos, ficou muito próximo ao resultado. Botava a Manuela em 35, a margem de erro de 4,5 pontos, portanto, ficou dentro daquilo que se esperava. Com o fim da ascensão do Melo, ele ficou em primeiro lugar. Então, a onda de votos dele foi capturada naquela pesquisa, não estava errado. Agora, é inegável que as pesquisas de primeiro turno, que projetam cenários de segundo turno, os cenários de segundo turno projetados pelas pesquisas do primeiro turno, elas costumam errar sempre. Porque os indicadores posteriores ao fim do primeiro turno, quando você faz a pesquisa entre os candidatos que estão ali, sempre são aberrantemente diferentes. Sim, e as do Ibope, eu vou citar aqui claramente as do Ibope, tá? Elas cometem matematicamente um erro de 10%. Mas isso nas últimas 8 eleições do Brasil. Mas, Fernanda, isso nós sabemos. É uma coisa inacreditável. Porque a gente lida com política o dia inteiro. Agora, uma pessoa que fica ouvindo isso, que ela mas o erro foi atroz. A gente tinha emissoras aqui do Rio Grande do Sul, da capital, dizendo que era possível que a Manuela ganhasse no primeiro turno, com mais de 40% dos votos válidos, baseado numa pesquisa que errou violentamente. Né? E é óbvio que isso puxa voto, porque acaba quem fica... Voto útil. Quem votou, por exemplo, no Paim, são aquelas pessoas que, mesmo achando que ele não teria chance de vitória, achavam que ele era o melhor candidato, que valia o voto. Ou porque querem vê-lo crescer para se capitalizar para uma próxima eleição a voos maiores. Esse é o eleitor extremamente ideológico, que ele permanece sempre fiel, com o seu candidato fiel. A grande maioria acaba migrando mesmo. E se for analisar a eleição que deu a vitória para o Rigoto foi assim, a eleição que deu a vitória para a Ieda foi assim, a eleição, aquela que todo mundo lembra, principalmente, uma das primeiras que se nota isso com clareza, foi a derrota cachapante do Brito, quando o Rigoto chupou os votos todos e foi para o segundo turno. Em cima dessa análise é que a gente chega à conclusão, então, que as pesquisas não poderiam, de forma alguma, terem essa divulgação poucos dias antes das eleições. Com certeza, com certeza. Porque elas prejudicam, elas direcionam, elas promovem o voto útil, o que não é correto. Se a lei eleitoral é tão rígida,
Não pode colocar adesivo. Nossa, a gente tem 2 turnos, né? Adesivo, mais de um adesivo, 2 adesivos no carro. Se tu colocou o perfurite, tá? Tu não pode colocar adesivo na lateral. Vocês sabiam disso? É muito rígido, são detalhes. Né? Olha, então não pode... Limitar uma data para divulgação de pesquisas? Deveria. Antes do resultado final? Eu acredito que a pesquisa ela tem um peso muito grande e deveria ser limitada essa divulgação. Muito bem. Nós já estamos nos encaminhando aí para a parte final do nosso programa com as nossas convidadas de hoje. Eu gostaria das perspectivas em relação aos projetos que vocês acham que vão balizar aí o primeiro ano da próxima legislatura. Fernanda Bart. Bom, tem a questão do plano diretor, né? Tão falado e adiado. Sim, o plano diretor é um debate que Porto Alegre precisa fazer. E tem elementos ideológicos no debate. Com certeza tem elementos ideológicos e não é o espaço para ter debate ideológico. É que tem lugar para debate ideológico e tem lugar para olhar para o todo. Né? Tu tem que tirar a ideologia de certas coisas que se fazem em Porto Alegre. Tu não pode ter um plano diretor ideológico. Isso é uma coisa completamente estapafúrdia. Né? E que é o que a gente tem hoje. Um plano ultrapassado, ideológico, que a gente precisa modernizar. A gente precisa ver o adensamento da área construída em diversas áreas. Senão, por exemplo, a revitalização do quarto distrito jamais vai sair do papel se a gente não tiver um índice construtivo maior em determinadas regiões de Porto Alegre. Isso tem que ser feito, esse debate a sério, tem que ser para ontem, porque Porto Alegre está perdendo a cada dia talentos, pessoas e empresas, porque precisa de modernidade, de inovação, de tecnologia. A outra coisa que eu gostaria de colocar é em relação... Bom, isso a chapa que eu estou, a chapa majoritária que a gente defende, né, já está comprometida a fazer, e era uma das coisas que eu mais falei durante a campanha, que era a questão do fim, do cancelamento das próximas parcelas do aumento do IPTU. Isso é um compromisso da chapa Melo Ricardo Gomes e era uma das minhas propostas, e eu ia propor uma PL nesse sentido, para que a gente revogasse o aumento que foi dado, né? Porque Porto Alegre já virou um grande vende-se, aluga-se com apenas uma parcela somada à pandemia, a quebradeira generalizada. Então é preciso que se veja isso, sim, e o meu voto será absolutamente favorável a isso quando for colocado em questão na Câmara de Vereadores. A segunda questão é em relação ao IPTU comercial. As pessoas não trabalharam esse ano, então é justo que elas tenham um abatimento muito grande do IPTU comercial. A gente também vai propor, né, a anistia ou o banimento de todas as multas que foram dadas aos comerciantes que precisaram trabalhar para viver e que foram multados durante a pandemia justamente por estar trabalhando. Né? Não é possível que se trate o trabalhador como marginal, como bandido, como foram tratados. Tem alguma ideia de quantas multas foram aplicadas? Foram muitas multas. Eu conheço muitas pessoas que foram multadas. Pequenos salões, barbearias, 17 mil reais de multa, tá? Porque estavam ali abertos cortando o cabelo de alguém, porque precisava comer. Tá? Então isso tem que ser revisto. Eu até anotei aqui algumas das coisas. A tal lei da liberdade econômica, que é tão necessária na nossa cidade, que foi aprovada pela maioria. Né? Não, o Marquesã sentou em cima, não regulamentou a lei. É preciso que isso saia do papel e vá para as ruas. As pessoas precisam de desburocratização para abrir seus negócios, as pessoas precisam de empreendedorismo, geração de emprego e renda. Então, esse vai ser o meu foco inicial, violentamente falando. Trabalho, a gente vai entrar já em fevereiro com os projetos tinindo, né? A questão da escola cívico-militar, a gente quer em Porto Alegre, é necessário. Temos uma bancada para aprovar isso, né? Vereadora Mônica Leal, vereadora comandante Nádia, todos engajados nas escolas cívico-militares. Precisamos ter em Porto Alegre. É outra questão que o prefeito Marquesã não teve interesse, não quis. A Secretaria de Educação jamais se interessou pelo projeto. Nós temos que trazer esse assunto a debate porque os pais querem. E eu vou entrar também com o projeto de lei para a gente ter a regulamentação do homeschooling, do ensino domiciliar em Porto Alegre, dando segurança jurídica para as famílias que querem optar por essa modalidade, porque hoje elas são perseguidas pelo Ministério Público, apesar da lei federal permitir a modalidade. Então é uma série de questões. Pretendo sim ter um gabinete completamente aberto e transparente. Nós vamos ter ali um plano de metas, onde eu vou colocar todos os projetos que foram propostos durante a campanha e nós vamos fazer um acompanhamento mensal do andamento dessas propostas para que
os eleitores tenham uma prestação de contas e saibam o que foi que eu consegui cumprir, onde foi que eu não consegui porque tive oposição dos outros vereadores, e tudo isso tem que ser colocado às claras desde o início do mandato. Muito bem. Mônica Leal, sua perspectiva de projetos para 2020. Até aproveitando que a Fernanda falou sobre as escolas cívicos militares, eu já entrei com esse projeto, então é uma notícia muito boa, ele será provavelmente... Já viu o Melo falando sobre isso também? É uma proposta, levei para o Paim, era no nosso plano de governo, e o Paim deve ter passado também para o Melo, mas... É importante essa questão, acho que nós estamos bem afinadas, hein? Com completamente. E acho que nós não combinamos nada. Né? Empreendedorismo é algo que me preocupa, eu anotei aqui. Porto Alegre, uma das coisas que sempre me preocupou, conta com muitas leis esparsas e de difícil compreensão. Tá? Eu vou dar como exemplo aqui o Código Ambiental. Eu tenho um projeto que está em tramitação, que é o Código Ambiental, justamente para terminar com esta função, porque são muitas leis esparsas, de difícil compreensão, e é justamente o que eu estou fazendo aqui, reunindo em uma só lei todo o regramento ambiental, facilitando o entendimento da matéria para quem licencia, para que o empreendedor ele tenha condições de empreender em Porto Alegre. É uma coisa impressionante que acontece na cidade de Porto Alegre. O cara é um corajoso, de tanta dificuldade. Um herói. De leis que não tem como compreender aquilo. Então, Porto Alegre tem a mais antiga secretaria, aqui, 1976, né? E é uma das poucas capitais que não tem um código ambiental. Então, exatamente isso, o projeto já está em tramitação. Ele é uma matéria complexa, né, e vem sofrendo algumas resistências, mas será votado. Eu estou priorizando esse projeto justamente para que ele atenda às necessidades, né, dos empreendedores, daquele que quer empreender, gerar empregos, que paga impostos, que mexe com a economia. Esse é o meu projeto Menino dos Olhos. Então tá aí as manifestações das duas vereadoras aqui no Cruzando as Conversas. Iniciais certamente vão participar em inúmeras ocasiões do nosso programa ao longo da próxima legislatura. Eu gostaria de agradecer as participações da Mônica Leal e da Fernanda Bart. Mônica, obrigado por ter vindo. A última palavra contigo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui logo após as eleições e agradecer a todos os porto-alegrenses que confiaram o seu voto e saibam que missão dada é missão cumprida. Estarei lá pensando, trabalhando pelos porto-alegrenses, né, no cumprimento da lei, com rigor, fiscalizando o executivo, e trabalhando para uma cidade com mais qualidade de vida. Contem comigo. Muito bem. Fernanda Bart, muito obrigado por ter participado também aqui do nosso programa. Te deixo com a última palavra. Bom, obrigada a todo mundo que nos acompanhou o programa. Obrigado pelo convite, Macalossi. Eu já estava com uma abstinência de vir aqui. Agora tá livre. Eu gosto muito de participar. Sou jornalista de formação, mestre em ciência política e agora vereadora. E trabalhar todos os dias para ter uma cidade melhor. Contem comigo. Então tá aí. Fernanda Bart, Mônica Leal, novamente eu gostaria de parabenizá-las pelas respectivas votações. Eu sei que sempre se projeta mais, sempre se deseja mais, mas eu acho que tiveram ambas votações expressivas aí, mais do que representativas. Considerando, né, essa abstenção, foi uma votação. Eu vou deixar aqui uma dica para quem tem insônia, que nem eu. Assistam a coletiva do Rudolph Giuliani hoje, tá na Fox, no YouTube também. Assistam a coletiva do Rudolph Giuliani hoje sobre a fraude nas eleições americanas. Ele cita a Smartmatic, ele cita a Venezuela e ele cita o Jorge Soros. Assistam que vale a pena. Giuliani que foi o grande prefeito de Nova York. Né? Da teoria das janelas quebradas. E, aliás, eu vi várias pessoas hoje, vários jornalistas que trabalham em Nova York debochando do Giuliani. Eles nem poderiam andar por Nova York se não fosse ele deixou Nova York Mas segura. Eu acho que, mesmo assim, considerando todos os méritos do Rudolph Giuliani, ele tem que comprar um tingidor capilar mais
mais qualificado que começou a escorrer assim a certa altura, assim, aí chamou a atenção. É mesmo? Não tem como não chamar a atenção, 2 gotas escorrendo, fazendo risco não preto assim, na acredito. cara. Não, foi chato, ninguém ao lado para dizer, não, dá uma limpadinha aqui. Faltou assessoria. Então Faltou uma assessoria. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. O Partido Republicano tem que melhorar a assessoria. Guilherme e Fernanda, eu vou dizer uma máxima que eu aprendi com meu pai no meu primeiro trabalho, né? Uma vez eu peguei um papel e falei assim, olha, isso aqui está errado, né? Eu mostrando para o meu pai. Ele olhou para mim e disse, minha filha, presta atenção. Chefe não erra. Quando erra, a culpa é do subordinado. É isso aí, é isso aí. É o Juliane. Mas prestem atenção no conteúdo do Juliane. Muito bem. O conteúdo. No conteúdo, esqueçam escorrendo na testa. Presta atenção no conteúdo de Juliane. Me deu muito Não, dá para pensar. prestar atenção nos dois. A gente vai ficando... esse bloco vai ficando por aqui. Tá, eu gostaria de muito bom. agradecer novamente, Fernanda, Mônica, por Obrigada, o programa. boa noite. A gente volta na sequência com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Neste bloco, com a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. João Carlos Silva, seja muito bem-vindo ao Cruzando. Boa noite. Boa noite, Macalossi, nossos espectadores. Eu não estou ouvindo nada do João aqui dentro. Alguém pode aumentar o volume? João Carlos Silva. Boa noite, Macalossi. Tudo bem? Agora sim. Tudo bem, João? Como é que tu tá? Tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo. João, continua o apagão lá no Amapá. E tu me mandou aqui uma notícia que saiu agora no G1. E nós vamos comentar, vou começar por aí. Saiu agora no G1 a notícia de que o Alcolumbre disse para o Bolsonaro que culpados terão de aparecer. Fala um pouquinho sobre essa reunião aí e o que vai acontecer. Eu já estava comentando com você que o presidente do Senado teve problemas eleitorais com seus candidatos no interior do Amapá, perdeu em alguns lugares. O seu irmão Josiel, depois do apagão, caiu muito na pesquisa para a Prefeitura de Macapá. E ele veio com a conta no bolso hoje. Eu falei com ele depois da audiência. Falaste com o Alcolumbre? Com o presidente da Alcolumbre, meu amigo, e disse que ele veio cobrando do presidente as responsabilidades, que não pode ficar do jeito que está a situação, porque a luz volta, a luz apaga, a luz volta, a luz apaga, e responsáveis não aparecem. E isso veio na conta eleitoral do DEM na porta do presidente da República. Por que isso? Porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem uma grande força política dentro do DEM e a situação no Amapá é complicada. Porque em Macapá, eu diria que complicada não, eu diria que é dramática, mesmo. Já transcendeu o complicado. Já, passou do limite. E o Josiel, irmão do Davi Alcolumbre, é suplente de senador do próprio Davi Alcolumbre e concorre à Prefeitura de Macapá. Os indicativos diziam que eles estavam indo muito bem no embate eleitoral. Esse apagão, praticamente... Aliás, diga-se de passagem, o apagão no Amapá prejudicou muito mais politicamente o Davi Alcolumbre, que ele perdeu em algumas cidades importantes, e a população. Mas o político mais afetado nisso foi Davi Alcolumbre. Eu já tinha dito isso. Ele vinha cobrar a fatura do presidente da República e colocar o presidente da República numa situação complicada. Ele está à procura dos culpados, vai usar isso politicamente contra o governo. Ele quer respostas rápidas do governo, ele reuniu, inclusive, a bancada do Amapá para discutir essa questão com o presidente da República. Ele não está falando sozinho. Aliás, surpreende o silêncio, até agora, o silêncio do ministro das Minas e Energia, né, João? Sim. E um detalhe, o Centrão já está de olho na cadeira do ministro de Minas e Energia. Isso ocorreu uma reunião hoje, MDB, PT,
PSD e DEM para discutir essa questão. Já que a situação do Amapá não se resolve, o ministro de Minas e Energia está muito prolixo, os partidos resolveram pegar o tamanho do bolo. E eu acredito muito que o presidente da República, com certeza, se essa situação do Amapá se prorrogar por mais alguns dias, a reforma ministerial que o presidente terá que fazer em 2021 vai começar a partir desse ano. E começa pela cabeça do ministro das Minas e Energia. Porque os partidos que ganharam a eleição, PMDB, MDB, PP, PSD, e DEM, não vão descansar. Eles estão jogando juntos nessa questão do Amapá. E aí, você coloca nessa conta aí o ex-presidente Sarney, que tem feito alguns artigos na mídia nacional, combatendo o apagão e a falta de responsabilidade do governo. E elencar quem são os culpados nisso e solução imediata do caso, que não está ocorrendo. Aliás, o Paulo Guedes também esteve junto com o Alcolumbre para discutir a ampliação dos benefícios do auxílio emergencial à população do Amapá, né, João? Sim. Aqui em Brasília, já se viu também que o ministro Paulo Guedes está viajando demais. Porque, assim, ó, é importante dizer o seguinte, né, João? Os prejuízos à sociedade do Amapá, à população do Amapá, são incalculáveis. Os prejuízos lá são incalculáveis. Ou o governo toma uma posição, eu acho que o presidente da República tem que tomar uma posição imediata hoje, depois da reunião com o ministro do presidente Alcolumbre, ou amanhã, no mais tardar. Porque essa inércia incomoda a população do Amapá e a população da região norte, que não está confiando no sistema elétrico brasileiro na região. Só isso. Vamos falar um pouquinho sobre a denúncia do Ministério Público contra o Flávio Bolsonaro, que também enfraquece o presidente, né, João? A denúncia cita 63 vezes o Flávio Bolsonaro como chefe de quadrilha. É pesado, né? Essa denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro está atingindo em cheio o governo do presidente Bolsonaro. São os filhos que atingem o pai. O sacrifício nessa história toda, eu acredito que vai ser, caminha para ser isso. Eu não quero aqui fazer nenhuma previsão ou ser dono da razão, nada disso. Mas isso está caminhando para que o senador Flávio Bolsonaro acabe renunciando o mandato para poupar o governo do pai. Porque a cada dia que passa são denúncias e denúncias fortíssimas contra ele. E o senador Flávio Bolsonaro, por incrível que pareça, é uma pessoa muito bem vista, os colegas, é uma boa pessoa, tido como o melhor dos filhos do presidente Bolsonaro em relacionamento. Os senadores gostam dele. E a cada dia que a situação complica para o lado dele, os senadores ficam chateados com isso. O comportamento dele no Senado é um comportamento amigável. Agora, diante dessas formulações todas e interpretações, a situação dele fica cada dia mais difícil. São testemunhas e testemunhas arroladas e cada uma elencando situações que o comprometem por extremo. E não vai demorar para a Justiça aceitar a denúncia. Até o momento tem a denúncia. Sim, mas com o conjunto de indícios presentes na denúncia e com o teor dos testemunhos e daquilo que está relatado, me parece favas contadas, até virar real. Sim. É muito dinheiro numa conta só. Última pauta de hoje, João. A questão envolvendo a Amazônia. Oi. Pode concluir. É muito dinheiro numa conta só, com finalidades diversas. É isso aí. Tipo assim, nada republicano. Exatamente, muito dinheiro vivo. João, vamos falar rapidamente, nós já estamos chegando no limite do tempo, mas uma pauta importante também em Brasília é a questão ambiental. O Bolsonaro disse que ia trazer uma lista dos países, né, que compram madeira ilegal no Brasil. Aí hoje ele disse que não vai citar nenhum país, que vai citar empresas. Como é que está essa história? A história é o seguinte, o general Mourão já deu uma cutucada, o presidente foi na dele
e voltou atrás. Isso. Você percebeu, né? Ele disse assim, a gente não vai acusar nenhum país de cometer crime ou ser conivente com o crime, mas temos nomes de empresas que fazem isso e de países que poderiam estar nos ajudando a combater este ilícito. O vice-presidente Mourão, quando o presidente Bolsonaro disse que ele é indemissível, ele se sentiu no direito de tomar conta do pedaço. E está fazendo com declarações importantes. Cada palavra que o presidente Bolsonaro, cada frase que ele solta, que é contrária na mídia, que será contrária ao governo, vem o general Mourão para dar uma amenizada e quis dizer o que o presidente... É uma no cravo e outra na ferradura. Sim, mas dizendo com categoria, é diferente, né? Com credibilidade, com força de expressão forte, com opinião pública acatando o que ele diz. O presidente não pode fazer uma live, uma reunião virtual com o chefe do Estado e dizer o que diz, concorda? Ele tem que ter uma prova, alguma coisa assim. É grave do ponto de vista diplomático, que o Brasil já está meio isolado, né? Para ele colocar os países que realmente exploram a Amazônia, porque os colegas de BRIC estavam interessados em saber quem são os países. E o presidente não disse. Quer dizer, então fica o Brasil nesse início da questão ambiental, não se resolve absolutamente nada, e fica uma imagem ruim, diplomática, do Brasil, sem posicionamento, e aí a cara do presidente da República cada vez mais uma sintonia de coordenação entre os outros países, coisa que não convém ao chefe de Estado. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. João Carlos Silva volta na semana que vem aqui no Cruzando as Conversas. Espero que com a luz reestabelecida no Amapá, né, João? Porque tá feio o negócio. Com certeza, Deus vai ajudar os amapaenses. Obrigado, meu querido. Grande abraço a todos. Bom descanso. Uma boa noite para o João Carlos Silva, direto de Brasília, com os bastidores do poder. Amanhã o Cruzando as Conversas vem com um modo diferente. Nós vamos fazer uma retrospectiva da semana com as principais manifestações dos candidatos que estiveram aqui, né, nos últimos dias, falando sobre os resultados da eleição do primeiro turno. Nós tivemos, desde segunda-feira, o Felipe Camozato, a Mari Pimentel, Gustavo Paim e hoje Fernanda Bart e Mônica Leal. Então vocês conferem amanhã alguns dos destaques das falas dos eleitos e não eleitos, porque Gustavo Paim acabou não sendo eleito, não está de fora do segundo turno, mas traçando uma análise abrangente do resultado do primeiro turno e fazendo prospecções aí para o segundo turno e também para o trabalho da Câmara de Vereadores em 2021. Nós já recebemos aqui 4 vereadores eleitos e um dos candidatos a prefeito. Ao longo da próxima semana nós vamos fazer isso também, de modo que você vai ter aqui no Cruzando as Conversas a melhor análise sobre o resultado do primeiro turno. E claro, com isso entrando na expectativa do resultado do segundo turno, que será no próximo final de semana. Então fiquem ligados na nossa programação. Cruzando as Conversas volta amanhã. Boa noite a todos e uma excelente sexta-feira. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.